boa tarde a todos. Dispenso-me das formas protocolares. Na pessoa do Presidente André Martins, cumprimento todos os Presidentes e todos os presentes. Eu vou tentar roubar-vos não mais do que 7 ou 8 minutos, cumprindo aqui o desafio lançado, para partilhar convosco algumas das nossas reflexões sobre a questão da capacidade empresarial e produtiva da Península, da região e, naturalmente, a sua relação com o emprego. Só uma nota prévia, o meu nome é Nuno Maia, eu sou diretor-geral da AICET, a Associação Industrial de Setúbal, foi fundada no final de 2014 pelas principais empresas industriais exportadoras da região, que depois agregaram algumas das outras empresas de suas fornecedoras, da sua cadeia de valor, e o nosso objetivo é transformar a Península de Setúbal numa zona industrial de referência, portanto um ecossistema industrial muito competitivo, dinâmico, próspero, beneficiando de um investimento que ao longo dos últimos 60, 70 anos foi feito na Península, investimento público, investimento privado, desde os tempos da CUF, depois os empreendimentos da siderurgia, tudo o que foi feito aqui na Península da Mitrena, o caso Cécil do lado de lá, e portanto há aqui um conjunto de infraestruturas físicas, portuárias, ferroviárias, educativas, de energia, telecomunicações, e uma tradição de fazer e um know-how industrial acumulado que, com as condições logísticas, portanto, esta planície entre o Tejo e Sado, com boas acessibilidades, que tornam este território muito atrativo e muito vantajoso para a atividade industrial, com a vantagem de, comparativamente a muitas outras zonas do país, ter pessoas ainda relativamente mais jovens do que a média nacional, melhor qualificadas do que a média nacional e, como disse há pouco, com muita tradição acumulada, muito know-how acumulado na área industrial. Bom, feito este introito sobre a AICET, eu há bocadinho estava aqui a ver como é que pegava nos temas e lembrei-me das 4 quadras-soldas de Sérgio Godinho, que à partida parecem todas dispersas e depois no final fazem algum sentido e é um bocadinho inspirado nisso que eu trago aqui. 4 eixos de atuação industrial e que correspondem depois 4 preocupações de políticas públicas. E ver se consigo sintetizar isto. A indústria aqui de Setúbal é basicamente uma indústria fortemente exportadora, portanto, compete no mercado internacional, vende para o mercado internacional e, portanto, tem uma pressão internacional na concorrência internacional. Os concorrentes das nossas empresas são outras empresas ou até muitas vezes fábricas da mesma empresa e que concorrem umas com as outras. Portanto, temos que ter aqui uma noção de gestão muito, muito otimizada e temos também que atender aos custos de contexto do nosso país para mantermos a competitividade. Mas temos desafios que são comuns a toda a indústria mundial, a toda a indústria europeia, pelo menos, e comuns à indústria portuguesa, que nós temos que vencer aqui com as nossas limitações da seguinte forma. Temos, primeiro, um grande desafio de transição energética e carbónica. Como sabem, temos de descarbonizar, os roteiros de descarbonização da economia e, portanto, as nossas empresas, muitas delas são energivoras, muito baseadas em consumo energético e emissões de CO2. Portanto, há aqui um grande investimento a fazer, uma grande rotação a fazer. A Presidente da CCDR, hoje de manhã, comentou aqui alguns dos casos em que se está a fazer este esforço, que exige investimento, exige pessoas, exige alteração de processos. Depois temos a transição digital, a indústria 4.0, todo este mundo que ouvimos falar da indústria 4.0, a inteligência artificial, machine learning, robótica, automação. Portanto, transformar processos o mais automatizados, o mais digitais, o mais tecnológicos possíveis. Isto é muito importante para algumas indústrias, por exemplo, tudo o que é a indústria automóvel, tudo o que é a indústria de manufaturas, como o caso da LAUAC, por exemplo. Temos aqui um grande desafio tecnológico que se soma ao desafio energético e carbónico. Depois temos o desafio da economia circular, porque cada vez mais é necessário produzir numa lógica circular, portanto, evitando o consumo de matérias-primas virgens e dando destino aos resíduos, e, portanto, isto tem aqui uma lógica de integração do tal ecossistema industrial que falava há bocadinho, que cada vez mais os resíduos de uma empresa têm que ser subprodutos de outras, e, portanto, isto pede uma alteração de procedimentos, alteração de processos, alteração de modelos de negócios e novas competências das pessoas. E, por fim, temos a questão do capital humano, que é, estamos a concorrer por talento, atrair e reter talento. Estes 3 desafios que eu falei anteriormente
pedem uma grande alteração do perfil da mão de obra, do perfil dos trabalhadores. Portanto, o capital humano tem que mudar, cada vez mais qualificado, cada vez mais capacitado e, portanto, isto induz naturalmente a uma necessidade de emprego de mais qualidade, emprego melhor remunerado e, portanto, estou aqui pela I7, portanto, no caso da indústria, a indústria remunera melhor do que a maior parte dos outros serviços, a indústria transformadora, a indústria remunera melhor que serviços, nomeadamente melhor que o turismo e melhor que muitos dos serviços depois de apoio. E esta exigência de melhoria de mão de obra e da qualificação das pessoas vai fazer com que haja uma maior pressão de procura, porque também os nossos melhores trabalhadores têm propostas muito tentadoras de indústrias internacionais e, portanto, facilmente imigram e, portanto, temos naturalmente que competir pela atração destes trabalhadores. Portanto, estes são os 4 grandes desafios que a indústria tem: descarbonização, transição digital, economia circular e capital humano. E as indústrias, a economia no geral, mas no caso da indústria, não vive de per si, não vive sozinha e precisa de estar em ecossistema e, designadamente, com tudo o que é autoridades públicas, políticas públicas e poderes públicos. E aqui também temos 4 desafios. Primeiro, relativo à estabilidade das políticas fiscais, contributivas, da legislação laboral, independentemente do conteúdo destas políticas, o que é preciso para as empresas é haver alguma estabilidade e alguma previsibilidade e as coisas não estarem a mudar sistematicamente ao ritmo de cada orçamento de Estado. Todos os anos mudam taxas, mudam contribuições, muda a legislação. Portanto, é necessário haver algum horizonte de médio prazo. Isto é uma atribuição pública, uma política pública, são decisões governamentais de médio e longo prazo que precisam de ser tomadas. Depois, precisamos de uma profundíssima revolução e uma enorme melhoria no sistema educativo, que está a ter grandes dificuldades e, sobretudo, está totalmente divorciado do que são as necessidades da economia real e das indústrias. Precisamos de um grande reforço de competências nas áreas de engenharia, ciências, tecnologia. Isto tem que vir desde pequeninos, desde as creches. Os miúdos não podem fugir das ciências exatas, não podem fugir da matemática, senão depois não vão para a engenharia e não vão trabalhar para as nossas empresas. Tem que haver aqui uma grande mudança de política educativa. Isso hoje também já foi aqui falado, esta questão da descentralização das competências da área da educação para os municípios é desafiante por tudo o que é de custos e por tudo o que vimos, mas também é desafiante porque era importante introduzir mudanças em sinergia entre aquilo que o Ministério da Educação tem de fazer de alteração de currículos e de alteração de métodos de aprendizagem com aquilo que depois são as condições objetivas nas escolas, porque não dá para querer que as crianças vão depois para áreas técnicas e as escolas não terem laboratórios, portanto, e não terem sistemas tecnológicos e não terem bancadas de experimentação. Portanto, há aqui um trabalho de base muito profundo que tem que ser feito logo a partir das creches. Em terceiro lugar, precisamos também de uma administração pública que funcione. Ou seja, temos detectado nos últimos anos um grande depauperamento da administração pública, com a saída de quadros, por reforma, a função pública está um pouco envelhecida e há grande dificuldade em termos respostas da administração em diversos setores, de ambiente, de economia, de engenharia e geologia, portanto, na veterinária, na agricultura, como hoje foi aqui falado. Ou seja, as empresas não podem funcionar à margem da lei, não podem funcionar sem terem uma administração pública eficiente, não tem que ser omnipresente, não tem que ser omnipotente, mas tem que cumprir com aquilo que vem na lei e as coisas têm que correr de uma forma normal. Não podemos ter empresas a ter investimentos a decorrer durante 17 anos. Comprarem hoje um terreno e só daqui a 17 anos é que começam a trabalhar nesse terreno, porque, entretanto, há aqui um calvário de licenciamento e de contribuições de vários departamentos públicos que inviabilizam as coisas. Portanto, precisamos da indústria, da administração pública a funcionar bem e de políticas públicas, como aqui foi falado, o tema da habitação, o tema da saúde, para podermos atrair e reter capital humano, temos que ter boas condições no território
que permita fixar aqui as pessoas, até atrair de fora, de dentro do país ou de fora do país, em que as pessoas estejam em paz, estejam em segurança, estejam confortáveis, tenham uma boa qualidade de vida, e isso é inerente a políticas transversais de território, é inerente a políticas públicas que é necessário implementar e reforçar de uma forma muito, muito clara. Por fim, temos ainda o tema que foi mais falado recentemente, nos últimos anos, o tema das NUDs da Península de Setúbal e do financiamento comunitário, e que é um bom exemplo do agregar vontades e do construir futuro, porque foi um movimento cívico muito interessante, que partiu uma boa parte dele da sociedade civil, da I7, da área da economia social, e com grande correspondência institucional da Associação de Municípios, dos presidentes de Câmara, conseguimos falar com todos os deputados, ou com deputados de todos os grupos parlamentares que assentam no Distrito, e conseguimos falar com as universidades. O Politécnico foi um parceiro importantíssimo, a Faculdade de Ciências e Tecnologia também, e, portanto, conseguimos juntar uma série de forças vivas da região, apresentar uma reivindicação que era absolutamente justa do ponto de vista político e lógica do ponto de vista económico. Conseguimos chegar a um bom porto, pelo menos do ponto de vista formal o assunto está resolvido. Sucede que só a partir de 2027, 28, 29 é que o novo quadro comunitário entrará em vigor, só nessa altura haverá programas operacionais, e a questão é que nós não podemos esperar tantos anos, porque já vem desde 2010, 2011, 2013, o declínio do investimento, da comparticipação do investimento comunitário na Península, e, portanto, não podemos esperar mais de 8 ou 9 anos para que comecem a chegar os fundos, por causa daqueles 4 desafios que falei antes, da transição carbónica, da transição digital, da economia circular e do capital humano. As nossas empresas têm que se robustecer, têm que trabalhar, têm que se modernizar, têm que se adaptar aos novos tempos, têm que poder concorrer lá fora, e precisamos de financiamento intermédio para isso. Portanto, há aqui um desafio que temos todos entre mãos, a I7 da Associação de Municípios, já falámos disso, é forte sentimento também da I7, pressionar o Governo para, daqui até 2027, 2028, termos mecanismos intermédios, ou através do PT 2030, de uma reprogramação, ou da reprogramação do PRR, ou através de outro mecanismo qualquer, por exemplo, através do Banco de Fomento, que possa haver algum dinheiro, sabemos que nunca será uma fortuna incomensurável, mas pelo menos ter algum dinheiro para ir financiando projetos das empresas, da economia social, das autarquias, para que se possa ir complementando aquilo que este território precisa para subirmos no patamar da qualidade de vida e, do ponto de vista competitivo das empresas, termos maior capacidade de resposta e, com isso, ter maior coesão social, com isso ter mais progresso económico, ter melhor nível de vida, termos melhor emprego e irmos colmatando as lacunas sociais que todos nós sabemos que ainda existem neste território, que se conseguirmos elevar a prestação das nossas empresas, que hoje já exportam muito, mas nós sabemos que o país no seu todo tem que subir para um patamar. Neste momento estamos com qualquer coisa como 50% do PIB à conta das exportações. Isto tem que subir aí até aos 65%, 70% pelo menos, para conseguirmos vencer este ciclo e começarmos a ter um crescimento económico mais robusto. E, portanto, para isto acontecer, precisamos de território melhor qualificação de pessoas, empregos mais qualificados e com maior valor acrescentado, para que tudo isso depois possa fazer uma maior distribuição de riqueza. E as nossas empresas industriais hoje, estas grandes exportadoras, já têm uma grande componente de qualificação, normalmente em 30%, 40%, 50% de trabalhadores que já são licenciados. Isto também tem que crescer com qualidade. Temos que fazer aqui um esforço também de capacitação e de reformação, ou melhor, uma nova palavra própria que a Ângela costuma usar é o upskilling e o reskilling, portanto, adaptar aqueles trabalhadores que estão a sair das funções que a indústria 4.0 vai extinguir, reconvertê-los para dezenas de profissões
que estão a aparecer, que são necessárias, que o país não tem. Temos uma grande carência de recursos humanos em muitas áreas, sobretudo estas áreas técnicas, e, portanto, temos que fazer todos aqui este grande esforço, e aí também é mais um daqueles casos nítidos em que temos que agregar vontades e construir o futuro. Eu penso que não terei excedido muito. Bem, 14 minutos, um bocadinho mais do que queria. Muito obrigado. Até já.